Olá pessoal, meu nome é Marcelo Hodgson, eu trabalho como motorista por aplicativo na cidade de Araruama e também faço desenvolvimento de aplicativos e sistemas, entre outras coisas, mas essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, recentemente eu resolvi fazer um aplicativo que pudesse ajudar os motoristas. E eu cheguei nesse aplicativo aqui, depois de alguns dias de trabalho, né, dias e noites de trabalho, eu cheguei nesse aplicativo aqui. O aplicativo se chama Lumini. Tá? A ideia é que ele traz luz, traz iluminação sobre questões que muitos motoristas ignoram, que é o custo operacional. É uma ferramenta extremamente poderosa que vai te ajudar. Se você utilizar, você vai gostar. Então aqui hoje eu vou fazer uma apresentação geral nesse vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a utilização do aplicativo. Inicialmente o aplicativo está online, num endereço que eu vou passar aqui para vocês. Esse endereço aqui vai aparecer ali, tá? Esse lumini.com.br. Vocês vão perceber que existe até o logo antigo, o site que está online ainda está aparecendo com o logo antigo, tá? Vou botar aqui, mandar ele atualizar aqui. Vamos ver se ele já traz o logo novo. Mas pode ser que apareça de novo aqui, porque o Chrome ele fica puxando informação antiga. Percebo que aqui não tem nada, porque o site, né, eu não lancei nada no site. Mas a maior diferença que vocês vão perceber é que aqui tem somente o campo, né, o menuzinho aqui, blogs, tá? E já na versão que está aqui na minha máquina, que eu estou trabalhando, já tem o vlog, que será, que vai linkar, né, os vídeos que explicam o funcionamento da ferramenta, tá? Então agora aqui a gente vai fazer uma apresentação geral. O aplicativo, quando você abrir, ele vai abrir dessa forma. O aplicativo você pode usar gratuitamente, ele está grátis, você não precisa pagar nada para fazer uso. O acesso dele é via web, tá? Por enquanto é via web. Ele está sendo preparado para subir para a Play Store e você poder baixar ele da Play Store. Você pode fazer os seus lançamentos aqui tranquilamente, tanto no computador, se você quiser trabalhar pelo computador, que é essa forma que eu estou demonstrando, quanto pelo seu celular. As telas do aplicativo elas se ajustam ao seu celular. Então você consegue no dia a dia utilizar ele no celular através do seu navegador, tá? Basta acessar o endereço que eu mostrei agora aqui para vocês, que é esse aqui, lumini.com.br, tá? Para efeito desse vídeo, eu estou utilizando a versão mais recente, que é assim que aparece, e vai aparecer, daqui a pouco eu vou subir essa versão para a internet, tá? E aí já vai estar disponível, quando você assistir esse vídeo, já vai estar disponível essa versão para você, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que você vai ver quando você abrir o aplicativo é essa página aqui, que é a página de relatório. Por que eu botei essa página? Porque é a página que traz todas as informações de cara para você de como está indo o seu andamento, né? Os seus objetivos. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, olha, o seu custo por km. Esse aqui é um custo muito aproximado da minha realidade, tá? Somado aqui combustível e entre outros custos que eu tenho, esse aqui é um custo muito aproximado da minha realidade, tá? Tem alguns dados que eu lancei aqui, são fictícios, para poder gerar esses números e a gente poder analisar, né, poder fazer a apresentação. Esse relatório geral concentra informações das outras ferramentas, dos parâmetros, tá, que eu vou mostrar para vocês. Aqui você tem gráficos de faturamento versus custos mensais, composição de custos,
Ele vai dizer para você se você está indo bem, desempenho excelente. Se você estiver abaixo da meta que você tem que realizar, ele vai dizer para você que você está com um desempenho insuficiente, algo assim. Tá? Aqui você tem um desempenho mensal detalhado, tá? Onde você tem aqui, por exemplo, um mês. Então, quando você tiver vários meses de lançamento, né, ele vai aparecer aqui, ó, quantos dias tem daquele mês, o faturamento daquele mês, quanto você gastou de combustível, manutenção, tudo resumido aqui. Custo total, lucro líquido, KM rodado, tá? Custo por KM. Deixa eu encostar aqui a porta. E aí você tem aqui embaixo abastecimentos do período, manutenção do período, e essa seção aqui que é um backup completo dos indicadores, dos resultados, da ferramenta, por exemplo, desempenho, manutenções e abastecimentos. Então aqui, essas três ferramentas, elas formam uma base de utilização diário do motorista. A que você mais vai usar é essa aqui, desempenho, tá? Depois você vai usar abastecimento e manutenção, são as três que você mais vai usar, e obviamente o relatório. Parâmetros, nós vamos ver agora. Você vai usar basicamente quando você tiver uma alteração de custo, se você quiser fazer o ajuste. Então aqui, para encerrar, você tem os botões para salvar um PDF do relatório. Você pode salvar no seu celular, pode mandar para a nuvem, o que eu recomendo que você faça, que é importante você entender que essa ferramenta, esse tipo de aplicativo, ele trabalha com o que se chama de local storage, ou seja, todas as informações estão gravadas no local storage do seu celular, tá? Não estão na nuvem. Então o que acontece? É bom você fazer um backup, porque se houver algum problema com o seu celular, para você não perder essas informações. Então grave lá no seu Google Drive, por exemplo, tá? Ou guarde num pendrive, onde você achar mais conveniente, mande o arquivo por mensagem para você mesmo, né? Enfim, existem N maneiras de você salvar esses arquivos para que você possa restaurar as informações. Não deixe de fazer isso, é a minha recomendação, não deixe de fazer isso, porque se você perder essas informações, né, você vai perder um histórico importante do seu trabalho, tá? E muitas pessoas ignoram esse tipo de rotina, né, de fazer backup, de guardar as coisas, ter esse zelo achando que nunca vai dar problema, tá? Aqui embaixo eu separei um espaço para colocação de banner. Eu estou aguardando a aprovação do site, a avaliação dele, para saber se eu vou poder colocar banner aqui, que é a única fonte de monetização que eu pretendo ter com o aplicativo, porque eu tenho um custo de desenvolvimento, eu tenho um custo de manutenção, eu tenho um custo de hospedagem, tá? Inclusive num site seguro, é um HTTPS, ou seja, você vai acessar, é um site seguro. Então eu tenho que, de alguma forma, monetizar para poder bancar essa estrutura, tá? Eu não tenho a menor pretensão de cobrar por essa ferramenta. Eu acho que alguns tipos de ferramenta hoje em dia estão fadadas a não serem mais cobradas, porque qualquer pessoa vai pegar e vai desenvolver com uma certa facilidade, tá? Aqui em cima eu mostrei para vocês, olha, você tem um filtro que você seleciona por dia, semana, mês, ano, total, tá? Como a gente tem poucos lançamentos aqui, não tem muita diferença, né, entre dia, semana, né, semana, mês, mês, ano, não vai ter muita diferença. Mas basicamente está apresentado aqui o seu relatório geral, que é a primeira tela que você vai ver.
Para você chegar nesses resultados, o primeiro passo que você vai dar, vamos agora para a ferramenta online, para o site online, Lumine, que está completamente zerado, certo? Então, para eu ter informações aqui, né, indicadores, eu preciso fazer lançamentos. Antes de mais nada, eu preciso fazer o quê? Eu preciso parametrizar a minha ferramenta. Aqui ela já vem parametrizada com alguns dados suficientes para você até gerar informações, porém estão parametrizados, estão sendo considerados custos relativos a esses parâmetros aqui. Você vai poder selecionar entre carro a combustão e elétrico quando você estiver usando as ferramentas aqui dentro. Então aqui você vai basicamente configurar o seu carro. Se você é a combustão, você vai prestar atenção na coluna da esquerda. Se estiver no celular, essa parte aqui virá primeiro do que a do elétrico, o combustão estará acima, né, do elétrico. E aqui você vai botar o seu consumo de combustível, o valor que você paga. Aqui eu botei um valor médio, valor de pneu, quanto seus pneus duram, valor de troca de óleo, de filtro de óleo, intervalo que você, né, quer que troque a cada 10 mil quilômetros, por exemplo, manutenções periódicas do mês, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado. Se você tiver manutenções, uma média, né, que você sabe que você gasta de manutenção corretiva, você já deixa aqui, né? Então, aí você tem o IPVA, tem o seguro, multas, estimativa de multas. Você pode colocar aqui, você olha para o teu último ano, você vê quantas multas você levou, e faz uma estimativa mensal para você lançar aqui. Esses dados todos são importantes para você compor o seu custo operacional, tá? Se você ignorar esses dados, os números não vão refletir a sua realidade. Então eu recomendo que você não ignore esses dados. Aqui, se você tem um carro, você bota o valor dele aqui e vai haver a depreciação do carro. Isso aqui é um tema polêmico, tem gente que ignora, né? Isso aqui é um custo invisível, que a gente costuma chamar, tá? Aqui eu botei 2 carros zero, tanto um elétrico quanto um carro a combustão, e as depreciações. E aqui, se por exemplo, se você trabalha com carro alugado, você tira esse valor daqui, ou se você não quiser depreciar, e você bota a parcela aqui do aluguel, aqui embaixo. Modifica os valores que você tem aqui, olha, de manutenção, tá? Que são geralmente divididos entre o proprietário do veículo e o motorista. Então você vai divide aqui, ó, se você paga 200, está acostumado, né, vamos dizer, se custa 200, você vai ter que arcar com 100, então você divide, entendeu? Bota valor relativo ao que você paga, tá? E lógico, você não vai depreciar porque o carro não é seu. IPVA também você vai tirar, seguro você vai tirar, tá? E basicamente dividir a manutenção e o combustível, tá? Se o carro for alugado de uma locadora, você vai ter consumo de combustível e aluguel, tá? E aí você coloca aqui, se for, por exemplo, uma parcela mensal que você paga lá R$ 1.560 de prestação de um carro de 90 mil que você deu uma entrada e está pagando o carro, né, o restante, está aqui. Você bota aqui, ele vai fazer a depreciação do veículo e ainda vai considerar suas parcelas, tá? Então deixamos aqui padrãozinho, como tem que ser, para a gente começar. E aí a gente vem aqui, olha, tem aqui o elétrico, tem as mesmas coisas, tá? Tá tudo aqui, estimativas, são valores pesquisados, não são valores garantidos, você deve fazer sua pesquisa, tá? Se você tem um veículo desse, elétrico, você vai saber o que botar aqui. Se você tem uma combustão, você vai saber o que botar aqui na coluna da esquerda, tá? E isso aqui só vai impactar, no caso, por exemplo, se você quiser fazer uma comparação entre combustão e elétrico,
aí sim você tem que saber os dois valores dos dois lados, né? Porque vai impactar nessa comparação. Agora, se você só quer controlar os seus gastos, então você se preocupa só com a sua coluna, né? Coluna combustão, coluna elétrico, beleza? Aqui em cima os parâmetros fiscais já estão pré-definidos na ferramenta que vai ser atualizada. Nessa aqui ainda não está pré-definido, mas normalmente aqui é 27,5% e aqui 5%. Tá? Aqui eu recomendo que você consulte seu contador para confirmar esses valores, tá bom? E aqui está parametrizado e a gente clica em ver resultado. Quando você clica em ver resultado, você tem uma comparação, um resultado dessa comparação, dizendo que o elétrico tem menor custo e te proporciona uma economia de R$ 1.785,09. Lembrando que a gente não está pagando prestação, a gente botou lá que a gente tem o carro, ok? O cara chegou, comprou um carro, pagou à vista. Eu tenho o carro. Você pode botar o seu veículo, seja ele qual for, parametrizar, seja qual for o valor dele, 20 mil, 30 mil, 40 mil, você pode botar lá. Se você apenas quer fazer o seu controle, eu quero comparar o meu veículo hoje, que é 35 mil reais, tem esses custos operacionais todos aqui, com a compra de um elétrico, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho um veículo que vale 55 mil, por exemplo, tá? E eu tenho esses custos aqui. E eu tenho o elétrico aqui novo, aonde eu vou dar uma entrada e eu vou ter que pagar uma parcela aí de R$ 2.200. Supondo que eu peguei esse dinheiro aqui, dei de entrada e agora eu tenho uma parcela de R$ 2.200 para pagar todo mês, tá? E eu quero amortizar. Isso é uma opinião minha. Eu quero amortizar. Se o cara não quiser, ele zera isso aqui. Calcular para ver resultado. Perceba que nesse caso, para mim, que estou pagando parcela, o custo operacional, o custo total, hoje do meu carrinho, já está me custando menos. Mas o seu carro troca óleo, seu carro isso, seu carro aquilo, não sei o que, te dá manutenção, aquele ali não vai te dar manutenção. Concordo, não vai me dar manutenção, mas eu tenho uma parcela de 2.100 para pagar. Mas você gastava no combustível, agora eu estou gastando na parcela. E a soma de todos esses custos está demonstrando que nessa situação a combustão está, né, sendo mais econômico. Agora, se eu vou aceitar isso aqui ou não como, né, um preço a pagar pela troca, aí é de cada um, gente, entendeu? Se os meus valores aqui estão corretos, você precisa, na realidade, fazer uma comparação, né, com valores mais precisos, ou seja, vai conversar com um amigo que tem elétrico e pegar esses custos aqui com ele, quanto é que custa o seguro dele, quanto é que ele paga de IPVA, né, se ele tem uma manutençãozinha periódica, ele tem troca de fluido de freio, não é barato, no elétrico, né, troca de pneu, dura menos o pneu, tá? Isso aqui é um preço médio do seu quilowatt-hora. Você precisa ver realmente qual é o seu quilowatt-hora, porque pode chegar a R$ 1,40, por exemplo, dependendo da cidade, da região. Isso aqui é um preço médio. Então, assim, você vai analisar isso. Não quero depreciar o carro. Beleza, bota zero aqui, não vai depreciar? O elétrico tem menor custo, tá vendo? Já impactou menos. Mas aí é de cada um, né? Eu estou apresentando a ferramenta para vocês. Eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. Eu não estou fazendo recomendação. Estou mostrando o que você pode fazer com as informações que você tem, que você coletou, tá? E aí voltamos ao cenário original, onde o elétrico tem o menor custo. Eu não estou pagando prestação. Eu paguei à vista, tá? O combustão, ele diz para você, olha,
faça em média corridas de R$ 2,15 para cima. E no elétrico de R$ 1,84 para cima, para você alcançar o resultado que você deseja. Qual é esse resultado? Esse resultado está aqui, ó. Eu botei aqui R$ 4.800, tá? Isso aqui é o valor líquido mensal que eu quero botar no bolso. Não é valor bruto, não. É o líquido mensal, tá? E aí o resultado está aqui. Então ele diz para eu fazer corridas de 2,15 para cima no combustão e de 1,84 para cima no elétrico. Aqui ele me apresenta todos os custos, faturamento bruto, o custo do imposto de renda diário, tanto de um quanto de outro, né? O que sobrou depois que eu tirei os impostos, e desse dinheiro eu tenho que pagar combustível, pneu, fluidos, manutenção, IPVA, seguro, multa, depreciação, eu tenho que pagar tudo isso aqui, e aí sobra para mim um lucro real, líquido, de 184,62, baseado naquelas informações do parâmetro, o que está me dando um ganho líquido por hora de R$ 15,38, tá? E aí você olha para o elétrico e vê que os números finais aqui são os mesmos. Ué, mas o elétrico não é mais econômico? Sim, ele permite que você faça corridas com valores menores. Se você fizer corridas com valores maiores, você fica menos tempo na pista. Se você só quiser alcançar aquele seu objetivo, se você quiser extrapolar o seu objetivo, ótimo, né? E aí você vê que ele precisa de um faturamento bruto diário menor do que o faturamento bruto do combustão, tá? Aqui embaixo você tem gráficos de composição, gráficos que mostram os custos e quanto eles representam no seu custo operacional total. Aqui no caso o combustível é o grande vilão, né, do carro a combustão, e o grande vilão aqui do elétrico é a questão da depreciação, é um valor bem elevado, né, em relação ao outro aqui, que tem uma depreciação bem menor, que representa 15,6% e aqui 39,3%, tá? Um outro fator aqui importante no elétrico é o seguro, que é bem mais caro do que o seguro do combustão, e o consumo de energia aqui também é um fator impactante no custo total operacional do elétrico, tá? Não é que seja maior do que daqui, porque o combustível aqui é 61,6% e no elétrico, o combustível do elétrico, que é a energia elétrica, é 23,1%, né? Aí você vê só que esses três caras aqui se destacam, né? E esses outros três aqui se destacam, sendo que esse aqui praticamente engole aqui mais da metade, né? Tanto que está aqui, ó, mais da metade do custo aqui, né? O carro a combustão, mais da metade do faturamento bruto, né, vai, ou melhor, do custo vai nesse lado de cá, né? É custo versus lucro líquido, ou seja, do faturamento realmente, mais da metade vai embora. E aqui no elétrico é o contrário, né? Você tem um lucro líquido maior, você tem uma lucratividade maior do que você tem no carro a combustão. Ou seja, te sobra mais dinheiro aqui, né? Você trabalha menos aqui para alcançar o mesmo objetivo. Aqui embaixo nós temos um resumo da sua estratégia, que foi configurada lá na frente, e se você lembra, nós configuramos com 12 horas a estratégia, e ele está dizendo que o mínimo aqui que você precisa é de R$ 2,15 para alcançar 430 por dia, trabalhando 12 horas, ou seja, 9,6 horas efetivas. Com esse valor aqui, você vai alcançar esse valor aqui. Poxa, mas isso aí tá certo? Você quer ver? Vamos supor que você reduza isso aqui, ó, para 8 horas dia. Eu só quero trabalhar, vou botar 6. Você quer trabalhar 6 horas dia. Qual que é o resultado? Só mexi aqui, tá, gente? Qual que é o resultado? Ele já disse para você, ó, 3,12. Quanto é que ele está falando aqui em cima? 2,15 ainda, ó. Por que ele está falando isso aqui? Porque aqui, seu tempo e seu KM são livres.
Aqui ele só está dizendo para você, olha, você tem um custo tal, e para você alcançar a sua meta, né, mensal, você não pode fazer abaixo de 2,15. Como você vai fazer isso? Você vai rodar 8, 10, 12, 14, aí é problema seu, né? Quantos km você vai rodar é problema seu. Se liga nisso aqui, entendeu? Só que aqui você já tem uma estratégia definida, uma coisa mais clara para você. Aqui em cima é basicamente uma comparação de economia de um carro com o outro, né? Não é para você se basear nisso aqui, para você fazer corrida só baseado nisso aqui, tá? Aqui sim, ele está dizendo por que aqui aqui impacta diferente, porque aqui ele considera o seu tempo de corridas efetivas. Quem bota que vai trabalhar 6 horas acaba trabalhando só 4,8 horas. E você não percorre 200 km em 4,8 horas rodando a 25 km de velocidade média urbana. Então até nisso ele está se preocupando, ele vê se é possível em 6 horas você rodar 200 km nessa velocidade, que é a velocidade do trânsito urbano nas grandes cidades como Rio, São Paulo. Você fica muito em engarrafamento. Às vezes você trabalha num outro bairro que te permite andar, fazer uma velocidade aí de 30, 35. Aí você ajusta. Ajusta para você poder calcular direitinho, né? Então aqui no resultado você tem a sua estratégia com base nos seus limites de tempo e distância, tá? E beleza, ele dá alguns dados aqui, o quanto você faturou por hora, né? O cara aqui só trabalhou efetivamente 4,8 horas e o cara é fera, o cara pegou só esse tipo de corrida aqui, tá? E no elétrico a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, ele vai reduzir o valor do KM para que seja alcançado o objetivo. Aqui no caso é alcançar o objetivo, tá? Aqui não é o objetivo fazer mais dinheiro do que você faz no combustão. Aqui é você alcançar um objetivo estabelecido no seu mês. Se o elétrico te permite ganhar mais do que 4.800, você vai aumentar lá a sua meta lá, seu objetivo mensal, tá? Então aqui nesse vídeo a gente vai encerrar, tá? Eu apresentei aqui os parâmetros onde você configura o seu cenário, configura o cenário de um veículo combustão e elétrico, independente do qual você tem. Se você quiser comparar, você tem recursos aqui para isso, para fazer a comparação, e você vê o resultado aqui, inclusive com uma análise sobre a estratégia que você traçou lá na frente nos parâmetros, tá? No próximo vídeo a gente vai olhar outras ferramentas para ver o funcionamento, como elas podem te ajudar. Eu já ia esquecendo aqui, olha, você tem uma opção aqui de clicar em mensal, e aí ele te mostra, né, os cálculos passam a ser mensais, tá? Quanto você tem que faturar no mês, ok? Aí você pode baixar um relatório, né, um resumo aqui, com basicamente todas as informações, né? Com os dados, tá? Esse resultado você pode baixar. Tem algumas informações aqui embaixo para você dar uma lida, dar uns avisos, tá? Aqui embaixo também. Mas basicamente é isso. Então, parâmetros e resultado. O primeiro passo que você dá é parâmetros. Se você tiver a curiosidade de fazer a comparação, resultado. Ok? No próximo vídeo eu vou escolher aqui uma outra ferramenta e a gente vai conhecer o que ela pode fazer por você, tá? Vamos lá.